o mensageiro dessa noite, o seminarista Márcio Brígida, e nós vamos passar então a palavra para ele nesse momento. Que Deus te abençoe, vamos orar nesse momento. Obrigado, Deus, porque nesse momento nós temos o privilégio e o desafio de ouvir a tua palavra. Usa a vida do teu servo, Pai, de tal maneira que apenas possamos ouvir a tua voz, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Tarefa um tanto difícil substituir nosso pastor e amado Davi Heiker, mas ele está num momento muito feliz para ele e também nós estamos felizes por isso. A nossa mensagem hoje trará muito de um ponto que foi tratado grandemente no nosso culto hoje. Você pôde ver que as pessoas sofrem pelo Evangelho. Você pôde ver a história do Kaique, um menino saudável que por um descuido da vida está hoje com paralisia cerebral lá naquele hospital. E talvez você, meu irmão, você está aqui, você está sofrendo, talvez você não sofra na sua vida financeira, mas talvez você sofra na sua vida familiar. Talvez você sofra de tantas outras coisas que a pessoa que está ao seu lado não conhece, e você chegou aqui com o intuito de procurar uma resposta, de procurar uma saída e de procurar uma alegria. E a mensagem que eu quero que você saia daqui hoje é que nós devemos permanecer unidos a Cristo e ao seu Evangelho em alegria. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, verso 2 até o verso 9. Talvez você não saiba, mas segundo o jornal O Globo, em janeiro de 2010, foi feita uma pesquisa que durou até fevereiro de 2017. E nessa pesquisa foi constatado que entre 2010 e 2017, mais de 67 mil igrejas foram abertas em todo o nosso país. Praticamente 25 igrejas foram abertas por dia no nosso país entre 2010 e 2017, somente as que foram conhecidas. E diante de tudo isso, você pensa comigo, mover do Espírito Santo, crescimento levado pelo Espírito Santo ou pela divisão da igreja? Quais os pensamentos têm estado na mente de todos nós que professamos a Cristo? Será que os nossos pensamentos são pensamentos de unidade ou pensamentos de divisão? Pensamentos de alegria ou pensamentos de tristeza? Firmeza ao Evangelho ou firmeza ao meu ego? Leiamos o texto em Filipenses 4, a partir do verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com você. Talvez você esteja um pouco fora de rota ao ler esses versículos, mas eu vou situar você um pouco em como nós chegamos a esse texto, como a Bíblia, ela, em sua história, chega a esse texto. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam saindo de uma grande evangelização pela região da Frígia e da Galácia, e eles continuavam a descer rumo à Ásia. De repente, o Espírito de Jesus mostrou a eles que eles não deveriam continuar, e em Troade, Paulo ouve a seguinte mensagem de um macedônio: passa a Macedônia e nos evangeliza. Se você for situar na Bíblia, a Macedônia está no ocidente, e a região onde Paulo estava evangelizando ficava mais na região da Ásia Menor. Então Paulo vai voltar, impelido pelo Espírito de Jesus, até a Macedônia. E ao chegar na Macedônia, ele se dirige primeiramente à cidade de Filipos, uma importante colônia romana. E lá naquela cidade de Filipos, que leva o nome do rei Filipe, ele chega e começa a procurar um lugar de oração. Ele começa a andar e procurar um lugar de oração. E ao chegar em um certo lugar, ver várias mulheres ali conversando, trocando informações, e ele começa a pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho, e uma das comerciantes de púrpura, chamada Lídia, se rende à mensagem do Evangelho. Ela se rende ao Evangelho e começa a dar abrigo a Paulo e Silas. Ela diz: fiquem na minha casa, hospedem-se nessa casa. E meus irmãos, aquela mulher era uma mulher riquíssima. Vender púrpura naquela época era ser comparada a ter um produto digno de príncipes. Ela vendia algo muito precioso, e ela era uma mulher muito poderosa. Mas, meus irmãos, há algo mais poderoso do que toda essa riqueza desse mundo. E algo poderoso que tocou na vida daquela mulher não foi o grande valor da sua púrpura, mas foi o grande valor do Evangelho pregado por Paulo. E ela rendeu seu Evangelho, seguiu aqueles homens, abrigou aqueles homens, e durante a estadia daqueles homens, eles indo àquele local de oração novamente, o local onde eles tinham iniciado a evangelização na cidade de Filipos, e de repente uma moça grita: eis aí os servos do Senhor. Talvez você quisesse ouvir isso. Você está passando aqui pela frente da sua igreja, e alguém diz: eis ali a irmã, serva do Senhor. Eis aqui o irmão, servo do Senhor. Mas, meus irmãos, Paulo tinha o discernimento espiritual. E ele olha para aquela mulher e repreende o espírito maligno que estava impedindo Paulo de pregar. Imagine comigo, ouvir que é servo do Senhor é até um tanto interessante. Agora, se eu estou pregando aqui pelo Espírito de Deus, e alguém se levanta e diz: eis ali o servo do Senhor, e tenta atrapalhar a mensagem de Deus, esse alguém não é pelo Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho não traz um espírito de divisão, ou de mesmo algum tipo de atrapalhamento. Ele não traz isso. Então Paulo, movido pelo Espírito de Deus, reconhece que aquela mulher estava movida por Satanás, e repreende o espírito que está nela. E como ela era uma mulher adivinha, e os homens daquela cidade ganhavam muito dinheiro com ela, vocês sabem o que eles fizeram? Prendem Paulo. Meus irmãos, Deus tem um motivo muito claro para dizer que o dinheiro pode ser um Deus.
As riquezas podem ser um Deus. E eles prendem ele, chicoteiam ele, um tanto quanto de forma errada. Ele não tinha sido julgado, ou julgado de maneira totalmente errada, e açoitam Paulo. E Paulo, preso no Senhor, preso por causa da mensagem de Deus, ele fica ali dentro da prisão. E naquela noite há um grande terremoto. Um grande terremoto atinge aquela prisão e o carcereiro dela tenta se matar. Mas impressionantemente, nenhum dos presos foge. E no outro dia, no final do versículo 16, você vai ver que Paulo vai ser solto e vai continuar a sua pregação. E dali de Filipos ele segue para a cidade de Tessalônica. No entanto, nós precisamos entender que a carta de Paulo não está sendo escrita para os filipenses, para as pessoas de Filipos, com o intuito de falar daquela ocasião. Paulo já deixou de lado toda aquela cidade de Filipos, mas Filipos não deixou Paulo. Filipos não abandonou Paulo. E é quando Paulo está na prisão, prestes a ser morto, que ele se lembra dos crentes filipenses. Ele se lembra deles. Então Paulo, preso em Roma, declara uma gratidão aos filipenses por eles terem feito tudo o que ele tinha ensinado, por eles terem sido cooperadores. Então, Paulo passou um tempo, sofreu, deixou uma igreja nova, mas os filipenses não fogem do evangelho, meus irmãos. Eles não fogem, eles sofrem perseguições, mas não fogem do evangelho. E Paulo manda essa carta para dizer a eles que eles deveriam continuar firmes no Senhor, que eles deveriam permanecer firmes em Deus, como diz o capítulo 1, os versos 28 até o verso 30, que diz a seguinte coisa: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo estava dizendo, a situação não muda, meus irmãos, a perseguição continua para Paulo, ele está preso, e vocês acham que ele poderia dizer muito bem, crentes filipenses, fujam de Filipos, fujam. Qual é a nossa primeira atitude diante de qualquer adversidade? É fugir. Mas Paulo diz, sofram. A vocês não foi dado somente a capacidade de crer em Deus, mas também de sofrer. Meus irmãos, existiam pessoas de várias classes em Filipos, soldados aposentados, comerciantes ricos, escravos, gregos, romanos e tantas outras pessoas de outras denominações, de outros países. E vocês sabem o que eles fazem? O que Paulo fala a eles? Sirvam e sofram pelo Evangelho. Sirvam e sofram o Evangelho, não fujam. Alegrem-se no Senhor. A carta de Filipenses traz uma chamada à unidade. Os crentes unidos sofrem como igreja. Meus irmãos, quando nós estamos aqui na quarta-feira, nós estamos nos congregando como igreja viva e visível do Senhor. Mas todo dia estamos prontos como igreja a sofrer pelo Senhor. Craig Kinner, um importante erudito do Novo Testamento, diz que a carta aos Filipenses está dividida da seguinte forma: o primeiro capítulo vai mostrar o trabalho de Paulo e dos filipenses no Evangelho. O segundo capítulo nos mostra modelos que devemos imitar, sendo que Cristo é o máximo. O terceiro capítulo traz a ideia de embate contra os falsos mestres, sendo eles judeus que pregavam agora a questão da circuncisão.
barateando o que Cristo tinha feito na cruz. E o quarto capítulo, meus irmãos, o quarto e último capítulo, nos traz a questão principal desta carta. Um agradecimento pela ajuda e mantimento de Paulo como servo de Cristo e propagador do Evangelho. Paulo realmente se coloca como servo, apesar de tudo o que ele estava passando, ele ainda desce mais um pouco. Porque, meus irmãos, a chamada ao Evangelho é uma caminhada que nos leva à humilhação diante da grandiosidade do nosso Senhor e da grande boa nova de seu Evangelho. Meus irmãos, Paulo começou no início dessa carta, no início dessa peregrinação, a falar à igreja de Filipenses como uma igreja que deveria sofrer, como uma igreja que deveria passar por tribulações, e o Senhor que falou ainda fala para nós, como sendo hoje esta igreja preparada a sofrer, preparada a estar firme ao Evangelho de Cristo. Há uma chamada radical, meu irmão. Se você não é um discípulo radical, um discípulo que está pronto para morrer, você não é um discípulo. Foi assim que o nosso Mestre Jesus disse: se você não está preparado para tomar a sua cruz e o seguir, você não pode ser discípulo dele. Mas entrando propriamente dito nesses versículos que nós estudaremos, o versículo 2 do capítulo 4, ele vai nos mostrar uma coisa um tanto intrigante. Paulo fala sobre unidade, Paulo fala sobre sofrimento, Paulo fala sobre a sua razão de estar preso e a razão de que eles deveriam ficar firmes, mas a questão que ele fala aqui principal, meus irmãos, é de uma igreja que estava dividida. Paulo vem tratando desde o início dessa carta que o avanço do Evangelho se daria pela alegria de servir a Cristo e a unidade da igreja. Meus irmãos, nós estamos aqui como povo de Deus, alegres e unidos no amor do Senhor. E assim também Paulo acreditava que aquela igreja deveria estar unida em Cristo. No entanto, Síntique e Evódia, duas mulheres, são listadas nesses versículos como cooperadoras do Evangelho, propagadoras do Evangelho, juntamente com outros irmãos, mas que estão em grandiosa desavença. E aí, meus irmãos, ninguém pode estar em paz com Deus e em desavenças com o seu irmão. A igreja do Senhor não vai prosseguir se nós batermos no nosso peito e dizermos que estamos em paz com Deus, mas nós não conseguimos olhar para os nossos irmãos. Nossa igreja, eu digo a nossa igreja mundial, a nossa igreja em todo o mundo, nós não vamos conseguir prosseguir no Evangelho, na evangelização dos povos, na difusão da verdade de Cristo, se nós continuarmos fracos na nossa comunhão um com os outros. Você não pode alcançar a África, o continente africano, sem antes alcançar a sua família. Você não pode pensar em alcançar a África sem antes pensar nos que estão aqui se perdendo, em compaixão, em amor. Então Paulo diz para aquelas irmãs que estavam em litígio, que estavam em desavença: vocês estão desmerecendo a mensagem do Evangelho, vocês estão quebrando todo tipo de unidade que o Evangelho traz. Vocês não estão servindo a Cristo, vocês estão servindo a vocês mesmos. E ele continua a dizer ainda, primeiro ele trata de questões acerca do nosso relacionamento entre os da fé. E segundamente, ele vai tratar no verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todas, porque perto está o Senhor. Paulo continua a exortar os irmãos filipenses a manterem firme a alegria de estar em Cristo, diante de todo um contexto de dificuldades diversas que estavam por vir. Paulo, como prisioneiro em Roma, esperava por uma condenação que o levaria certamente à morte.
assim como a igreja que passaria por momentos tenebrosos e de perseguições. Paulo deixa bem enfatizado que a nossa alegria deve estar totalmente e unicamente no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos estar unidos uns com os outros e nós precisamos estar unidos em relação a Cristo. O nosso coração deve queimar por Jesus, deve ansiar pelo nosso Mestre. E eu não estou falando aqui como alguém que quer ser moralista a vocês, mas como alguém que procura também este fervor espiritual, um fervor que atinge o nosso coração e nos leva à humilhação diante da grandiosidade de Deus e o amor pelas almas que se perdem. Paulo fala para nós nos alegrarmos no Senhor, para aquele povo se alegrar no Senhor e que todas as pessoas os conheçam, porque eles são como Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, olha que coisa fantástica. As pessoas não vão conhecer a Cristo se elas não verem isso em você. As pessoas não vão conhecer a Cristo se elas não verem isso no relacionamento seu com o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos na fé. Nós não podemos crescer como igreja do Senhor se nós não crescermos em comunhão entre o nosso povo. No verso 7, no verso 6 e no verso 7, Paulo continua ainda a exortar. Vocês percebem que aqui há várias exortações. No versículo 2 do capítulo 4, Paulo exorta as irmãs por unidade. Depois ele exorta o povo a estar alegre e a ser amável no Senhor. E aqui, meus irmãos, talvez ele trate de uma coisa que assola a mim e a você. Ao estarmos unidos em Cristo, podemos perceber que haverá em nós a oposição a todo tipo de ansiedade. Eu lembro muito bem de conversar com o pastor Heike uma vez, e ele dizer para mim assim: meu irmão, você deve ver a ansiedade como um pecado. Talvez, meus irmãos, a ansiedade seja uma das coisas que mais tem deixado as pessoas doentes. A ansiedade quer colocar-se à frente de Deus. E, meus irmãos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E um desses ídolos é a ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade é você colocar as coisas que estão por acontecer no seu domínio. E a Bíblia é bem clara quando ela diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqueles irmãos poderiam estar ansiosos pelas coisas que iam acontecer, e não uma ansiedade sadia, mas uma ansiedade que quebrava eles, quebrava o coração deles, porque eles sabiam que eles iriam sofrer pelo Evangelho. E você, meu irmão, qual a coisa que tem feito você sofrer? Meus irmãos, a ansiedade nada mais é, de uma perspectiva bíblica, do que você tirar Deus à força do trono das coisas e colocar você mesmo. Quando nós estamos ansiosos, parece que tudo você segura na sua rédea, não é mesmo? Você pensa: como eu posso adiantar as contas desse mês? Como eu posso viver diante da doença do meu filho? Como eu posso estar agora diante do meu futuro? Você, jovem, o que fazer na minha vida? O que eu vou fazer com essa formação? O que eu vou fazer com toda essa tribulação? O que fazer, como fazer? Mas o que Deus está nos dizendo aqui, irmãos, o que Deus nos diz é: humilhe-se diante de mim. Humilhe-se diante de mim. Reconheça
que você deve suplicar a mim o seu destino, você deve suplicar a mim a vontade que é boa, perfeita e agradável. E Deus diz que a vontade boa, perfeita e agradável é a vontade dEle. Não andem ansiosos por coisa alguma. Lembra que Jesus disse? Olhe para os lírios do campo. Eles não tecem, mas nem um dos reis foi capaz de se vestir como eles. Olhe para as aves. Olhe para a natureza. E meus irmãos, a natureza sabe quem é o Senhor dela. E você sabe quem é o seu Senhor? Meu irmão, o que eu estou fazendo a você hoje é um convite a colocar o seu coração diante de Deus. Quebrar, meu irmão, quebrar todo o seu trono, quebrar o trono que você fez para você mesmo e deixar o leão de Judá comandar a sua vida, comandar a sua história, comandar a sua existência. Suplique, clame, ore e Deus vai dar a paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, o que Deus fala aqui na sua palavra é que nós teremos a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Quando as adversidades da vida apertarem você, corra para Cristo e a paz de Deus excederá todo o seu pensamento. Quando as coisas não estiverem indo bem, corra para Cristo e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. E quando as coisas estiverem bem, corra para Deus e a paz que inunda o seu coração continuará a inundar. A palavra de Deus é inesgotável, irmãos. A paz de Deus é inesgotável. A paz que você consegue neste mundo é precária, acaba. O que talvez é a sua segurança? Tire isso da sua vida. Coloque Jesus. Coloque a alegria que está nele. Coloque a paz que excede todo entendimento. Que ela guarde a sua mente e o seu coração, para que quando você veja as aflições vindo na sua vida, você diga: o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor, eu clamo a Ti, porque Tu me ouves. Eu clamo a Ti porque Tu me ouves. Nosso Deus não é um Deus surdo. O nosso Deus não é um Deus que nos deixou órfãos. O nosso Deus é um Deus que quer nos fazer filhos dele. E filhos são lembrados. Filhos são lembrados, meus irmãos. A igreja unida lembra uns dos outros. E unida a Cristo, Deus se lembra dela. Oh, glória a Deus por isso. Por fim, meus irmãos, os versos 8 e 9 nos diz que tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nisso. Meu irmão, quando você estiver sentado lá no seu sofá, olhe para a sua televisão e se pergunte: isso é de boa fama? Isso é uma coisa nobre? Isso é uma coisa que agrada ao Senhor? Ou diante do seu celular, diante da seu notebook, tablet? A palavra de Deus é clara, não sou eu que estou falando. A palavra de Deus está dizendo: tudo que for puro e de louvor, habite no seu coração. Apesar de tudo que Paulo estava passando, ele dá forças. Meus irmãos, ninguém é tão fraco que não possa fortalecer o outro. A grande glória do Senhor é em deixar o seu povo como a igreja dele e fazer dela seus discípulos e fazer dela irmãos através de Cristo, é saber que nós nos lembramos dos outros.
nós nos lembramos das pessoas. Meus irmãos, a amizade, o amor fraternal, a unidade, a firmeza ao Evangelho, tudo isso deve fazer você um discípulo melhor, que ama. E meus irmãos, nós vimos no início, não há como você chegar até Deus se você não passou o seu irmão, se você não perdoou o seu irmão, se você não amou o seu irmão. Nós não temos como amar a Deus. A Bíblia diz: como é que você pode amar a Deus que você não vê e você não ama o seu irmão? E você não olha para quem está caído do seu lado. Lembre-se da história do samaritano, o bom samaritano. Quando Jesus contou aquela história, foi para mostrar: estamos próximos, mas ao mesmo tempo podemos estar distantes. Olhe com lentes espirituais para o seu irmão. Olhe com lentes espirituais para as pessoas que estão ao seu lado. Permaneça firme e unido no Evangelho de Cristo Jesus. A Igreja de Cristo deve permanecer unida em proclamar o verdadeiro Evangelho através da unidade do amor em comunhão. Pois como poderemos dizer que somos parte do reino de Deus e não amar os nossos irmãos? A Igreja de Cristo é uma igreja que se alegra continuamente, não sendo esmorecida pelas pressões deste mundo. Neste mesmo espírito, a Igreja do Senhor é amável com aqueles que a perseguem, haja vista que Deus é justo em fazê-la justiça. Meus irmãos, não andeis ansiosos, andeis unidos no Evangelho, andeis amáveis uns com os outros, e a paz de Deus excederá todo o entendimento na sua vida. Quando a palavra de Deus for vista como suficiente, como inerrante e infalível em toda a nossa existência, nós poderemos dizer: a paz de Deus excede todo o meu entendimento. E aqui eu abro um pouco para falar sobre a minha vida, para fazer uma aplicação um tanto quanto pessoal a você. Quando eu me casei, e logo uns meses se passaram, vivendo uma vida comum com a minha esposa, e ela engravidou. Talvez é conhecimento de alguns irmãos aqui, que a minha esposa está grávida, e ela está próxima de ganhar o bebê. E meus irmãos, a primeira médica que nós procuramos, ela disse assim: esse neném é impossível isso. Como é que um útero como esse pode gerar um filho assim? Você vai abortar, eu não dou nem 2 semanas para você. Mas eu disse para minha esposa: confia em Deus, coloca o teu coração nele. E passou-se 1 mês, 2 meses, e hoje ela está com 8 meses. E meus irmãos, não foi para minha glória, mas porque eu sou apenas um servo, o menor servo do Senhor talvez, quem sabe. Mas meus irmãos, foi para Deus mostrar que a paz de Deus excede todo o entendimento humano, e que ela guardará os nossos corações. E meu irmão, eu te convido agora a segurar na mão do teu amado irmão que está aí ao seu lado. Segure na mão dele e peça para ele, fale para ele: alegre-se no Senhor. Sei que é um tanto clichê, mas alegre-se no Senhor. Diga para ele: alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Louvado seja o Deus que nos deu o privilégio de servirmos a Ele em unidade, como a primeira Igreja Batista do Pará. Louvado seja Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, porque em Ti nós somos alegres, porque em Ti, Deus, nós temos paz que excede todo entendimento, porque em Ti, Senhor, a nossa vida não é em vão, porque em Ti, Senhor, nós encontramos, Senhor Deus, o verdadeiro sentido de viver.
E, ó Deus, nada é para nós, mas tudo é para a tua glória, Senhor. E agora, Senhor, se há alguém aqui que ainda não conhece, Deus, a paz que excede todo o entendimento, que ele possa sair, Deus, com a firme certeza, Pai, que quando nós somos os teus servos, quando nós somos os teus filhos amados, a paz de Deus que excede todo o entendimento, passa a habitar em nosso coração, Senhor. Ó Pai, transforma-nos para a tua glória, Senhor, que o nosso coração seja quebrantado e seja humilde diante de Ti. Ó Senhor, que em nome de Jesus, o Teu povo como um só corpo, viva para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos hoje e sempre, não porque merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês.